Muita gente diz que a Apple chega atrasada no lançamento de recursos que há tempo são adotados por outras fabricantes. E no iPhone 11 Pro isso não é diferente. É o primeiro dispositivo da companhia com 3 câmeras na parte traseira. Também é o primeiro a contar com um modo noturno para fotos, além de ser o primeiro iPhone que leva esse sufixo Pro no nome. A Apple garante que esse nome não é em vão, tanto pelas câmeras quanto pela bateria, que está maior e mais eficiente do que nunca em um iPhone. Mas se tudo isso justifica o Pro no nome, é o que eu conto para você nessa análise. Para os iPhones 11 Pro, a Apple manteve a tradição de lançar duas versões que se diferem apenas no tamanho da tela e da bateria. Há mais ou menos umas 2 semanas eu venho testando o modelo normal, que é o iPhone 11 Pro, com tela de 5.8 polegadas, mas tem também a versão Max com display de 6.5 polegadas. Então praticamente tudo que eu falar aqui vai se aplicar aos dois modelos. No quesito design, eles são idênticos, mas eles ganharam novidades em comparação com os iPhones XS e XS Max do ano passado. As bordas ainda são feitas em aço inoxidável e a traseira ainda é de vidro, mas agora sai o vidro espelhado para dar lugar a um vidro mais fosco, que a Apple diz que está bem mais resistente. Além da textura ficar mais firme enquanto você segura o aparelho, ela é quase imune a marcas de dedos, que somem com o tempo. Esse novo material também marca a estreia da cor verde meia-noite nos iPhones de última geração e parece que está sendo a nova queridinha aí dos consumidores. Ainda na parte traseira tem o módulo quadrado para a câmera tripla, que a gente já vai falar ainda nesse review. E o que dá para perceber é que as câmeras elas realmente ficam um pouco saltadas para fora. Eu não achei tanta diferença em comparação com o iPhone XS. Mas é curioso notar que até a Apple se preocupou com esse detalhe. Tanto é que a caixa do iPhone 11 ela vem com um buraquinho na parte de dentro, meio que para proteger e evitar riscos aos sensores fotográficos. Se eu achei essa disposição das câmeras feia, sim, é estranho. Principalmente no modelo menor que aparenta ter pouco espaço para tanta câmera se comparado ao iPhone 11 Pro Max. Mas é bem difícil reparar nesse detalhe o tempo inteiro, até porque a gente fica olhando para a tela do smartphone e não para a traseira. E uma coisa bem interessante, esse módulo de câmeras faz parte da traseira de vidro como um todo, ou seja, ela foi fabricada, o módulo foi fabricado como um único componente. Maior também é o peso dos aparelhos. Por conta da bateria maior, que é outro tópico que a gente vai falar nesse vídeo, o iPhone 11 Pro ele pesa 188 gramas e o 11 Pro Max 226 gramas. Comparados aos iPhones XS do ano passado, a diferença lá não chega a ser tão gritante, mas comparados aos smartphones de outras fabricantes, é fácil perceber que o iPhone está entre os dispositivos topo de linha mais pesados do mercado. A Apple ainda conseguiu adicionar ao iPhone 11 Pro a certificação IP68, que garante ao aparelho proteção contra água e poeira. Teoricamente, você pode mergulhar o telefone em água doce a uma profundidade máxima de 4 metros por até 30 minutos. Eu digo teoricamente porque, mesmo a Apple vendendo o aparelho com essa característica, eu não recomendaria você pegar o seu iPhone novinho e colocar ele embaixo da piscina ou embaixo do chuveiro. Mas, bem, é uma função que está lá e a Apple dá essa garantia. Ou não, né? O iPhone 11 Pro também não tem uma entrada P2 para fone de ouvido. Mas eu acho que ninguém mais se importa tanto com isso, levando em consideração que a Apple ela matou essa entrada 3 anos atrás no iPhone 7. E ele ainda carrega via padrão Lightning, mas agora com uma novidade. A Apple ela inclui na caixa do iPhone 11 Pro um adaptador USB-C. Isso pode ser um teaser do que vem por aí em 2020, já que tem muito rumor dizendo que o Lightning está com dias contados no iPhone. Na parte frontal, ambas as versões do iPhone 11 Pro possuem uma tela OLED com resolução Full HD. O display ele tem densidade de 458 pixels por polegada e taxa de contrastes de 1 para 2 milhões. O brilho máximo é de 800 nits, mas pode alcançar picos de 1200 nits em vídeos HDR.
Juntando isso tudo, a Apple deu um novo nome à tela, que agora se chama Super Retina XDR. Eu achava que não tinha como melhorar a tela dos iPhones XS e XS Max, mas durante o dia a dia fica bem perceptível que o iPhone 11 Pro tem um brilho ligeiramente maior do que a geração anterior. Por isso, não é surpresa que ele tenha ganho o posto de aparelho com melhor tela já colocada em um smartphone. O que pode desagradar muita gente é que os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max não possuem mais o recurso 3D Touch. A Apple já tinha dado indícios que acabaria com a função quando lançou no ano passado o iPhone XR, que por sua vez veio com o Haptic Touch. Em vez da tela ser sensível à pressão e com isso possibilitar ações bem mais específicas, o display ele agora é baseado apenas no toque e segure do dedo. Particularmente, foram poucas as vezes que eu cheguei a usar algum aplicativo que explorasse todo o potencial do 3D Touch, isso no iPhone XS Max. Mas com certeza, uma das mudanças que vai fazer falta para muita gente é no uso do teclado. Por exemplo, agora para você ir de algum ponto do texto que você está escrevendo, você precisa tocar e segurar na barra de espaço. Também deu para perceber que quando você toca e segura em um aplicativo ou conteúdo na tela, o tempo para abrir uma janela de novas opções está ligeiramente mais lento. A experiência com o 3D Touch já não era das melhores, e agora que ele se foi, talvez para sempre, ficou menos prática ainda. Vamos ver se com esse tal de Haptic Touch as coisas melhoram. O Note ainda está aqui. Eu sei que você talvez não goste ou compare o iPhone com aparelhos que têm um entalhe mais reduzido. Alguns smartphones nem têm mais esse entalhe. No iPhone 11 Pro, ele continua exatamente do mesmo tamanho, intocável. Assim como a ausência de entrada P2 para fone de ouvido, que a gente comentou anteriormente, é uma característica aceitável do iPhone, o Note. O que nos leva até o Face ID, que permanece quase igual nos iPhones do ano passado. Quase igual porque ele está 30% mais rápido, o que no dia a dia é algo sensacional, porque ele quase que se desbloqueia automaticamente ao erguer na sua direção. Mas é só isso. Ainda não vai ser nesse ano que você vai poder desbloquear o seu iPhone, mesmo com ele deitado, já que o Face ID ainda não reconhece o seu rosto em ângulos tão diferentes. Os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max são equipados com o processador A13 Bionic. Performance é algo indiscutível no campo dos celulares, porque a Apple sempre trouxe o que tem de mais avançado em termos de desempenho. Para os modelos de iPhone desse ano, o novo chipset já é considerado o melhor para um smartphone. Alguns testes mostram que o A13 é até 50% superior ao recém-lançado Snapdragon 855 Plus, que é o processador mais avançado para aparelhos Android. O A13 mantém um foco muito grande em tarefas mais parrudas, desde jogos em realidade aumentada ao pós-processamento de vídeos em altíssima resolução. Boa parte desses processos ocorre graças à Neural Engine, que utiliza mecanismos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. É por esse componente, inclusive, por assim dizer, um componente, que o iPhone 11 Pro executa múltiplas tarefas sem passar por engasgos ou travamentos. Eu usava antes um iPhone XS Max e até comparando com o XS, fica perceptível uma diferença na abertura de apps no iPhone 11 Pro, que é mais rápido. Mesmo na transição de janelas ou no recurso de multitarefa, a navegação ela é extremamente fluida. A troca de câmeras, por exemplo, eu acho que é a melhor para um smartphone. Tanto é que você não vê nenhuma animação de mudança, de interface ou algo do tipo. No modo retrato, o desfoque ele é exibido em tempo real, sem que o pós-processamento seja afetado. É de longe um dos smartphones mais rápidos que você vai encontrar. O A13 Bionic também foi pensado na eficiência energética dos novos iPhones. É por isso que a bateria tem sido um dos principais destaques dos modelos 11 Pro e 11 Pro Max. Lembra quando eu disse que eles estão bem mais pesados que os iPhones do ano passado? Pois é, parte disso se dá pela bateria, que está fisicamente maior nos dois aparelhos. No iPhone 11 Pro, a gente tem uma bateria de 3.046 mAh e no iPhone 11 Pro Max, uma bateria de 3.969 mAh. No modelo menor, a Apple promete uma autonomia de 4 horas a mais em relação ao iPhone XS.
e de 5 horas a mais no iPhone 11 Pro Max em comparação com os iPhones XS do ano passado. Com esses números, a Apple conseguiu em anos trazer um iPhone que consegue durar mais de um dia fora da tomada. Isso se o seu uso for de médio a baixo. Eu, por exemplo, chego no fim do meu dia com cerca de 58% de carga, mesmo após um dia inteiro acessando redes sociais, abrindo e-mails, vídeos do YouTube e às vezes jogando. Sim, o iPhone 11 Pro está mais grosso e pesado, mas vai por mim. Isso fica em segundo plano devido à autonomia da bateria. Para carregar os novos iPhones 11 Pro, a Apple incluiu pela primeira vez na embalagem do produto um carregador de 18 watts com entrada USB-C. É um avanço, convenhamos, bem significativo, ainda mais se a gente lembrar que os iPhones XS e XS Max, mesmo com toda a pompa aí de smartphones topo de linha, eles iam com um carregador de somente 5 watts de potência. Agora, com os 18 watts do novo carregador, agora é possível carregar o iPhone 11 Pro do 0 ao 100% em mais ou menos 1h30. Mas como nem tudo são flores no mundo da Apple, o carregador dos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max ainda são Lightning. Sim, a Apple deu um jeito de manter o seu padrão e sim, eu sei, isso é bem entediante. Agora, talvez só no ano que vem é que a gente deve ver um iPhone com entrada USB-C e dar tchau de vez aí para a porta Lightning. Em outros vídeos aqui no canal da PC, eu já destaquei o quanto eu acho o iOS um sistema mais consistente do que o Android. E isso se mantém no iOS 13, lançado alguns dias antes dos iPhones 11 e 11 Pro chegarem às lojas. Como todo sistema operacional no início de vida, era bem natural que aparecessem bugs e mais bugs. Tanto é que, em pouco mais de um mês, a Apple lançou 3 atualizações focadas principalmente em correções de problemas. Agora, cerca de um mês e meio depois, o iOS 13 está mais estável e sem tantos erros de funcionamento. Aliado ao chip A13 Bionic, o sistema traz melhorias excelentes com foco na usabilidade. A primeira delas que chama a atenção é o modo escuro nativo. As janelas ficam bem escuras, toda preta, mas elas se mesclam com elementos em cinza escuro. Fica bem bonito mesmo. Os apps nativos da Apple já se aplicam ao modo escuro automaticamente. Mas a melhor parte é que muitos aplicativos de terceiros estão se adequando ao novo modo. O Instagram, por exemplo, foi o mais recente a entrar nessa onda. E uma coisa bem legal, o modo escuro, por ser mais escuro, ele exige menos performance para exibir as imagens na tela OLED, o que por consequência ajuda na economia de bateria. Por falar em apps, a Apple reformulou 2 de suas ferramentas mais populares, o Lembretes e o Fotos. E agora tem um teclado estilo Swipe, que eu acho que é a coisa que eu mais gostei no sistema, que é aquele teclado que você consegue clicar com o dedo e arrastar para formar as palavras. Também gostei que o iOS 13 tem sido uma plataforma bem mais transparente quanto à segurança. Logo depois de instalar o sistema, toda vez que você abre algum app pela primeira vez, a plataforma pode ou não pedir a sua permissão para habilitar o Bluetooth ou o GPS. Não que os apps não fizessem isso antes, mas agora o iOS fala exatamente quais permissões são usadas em cada aplicativo. E a Siri? Bom, a Siri continua, como eu posso dizer, a Siri. Ela se beneficia da rapidez do A13 Bionic com a fluidez do iOS 13. As respostas por voz estão mais naturais, o que significa que a Siri não está mais tão robótica na hora de responder. Mas é aquela coisa, a Apple ainda está muito atrás do Google Assistente. Depois de ver a apresentação do Pixel 4 há alguns dias, ficou ainda mais perceptível que a Siri precisa correr contra o tempo para ser de fato uma assistente bem mais inteligente e pessoal. Por anos, o iPhone liderou a corrida pela melhor câmera em um smartphone. Mas isso mudou com a chegada de dispositivos como o Pixel e o topo de linha de fabricantes chinesas, como a Huawei e a Oppo, que já possuem aparelhos com 3, 4 câmeras. A Apple sabia que era agora ou nunca para se adequar a um novo tipo de consumidor. E o resultado são 3 câmeras traseiras no iPhone 11 Pro, cada uma com diferentes especificações. Então a principal tem 12 megapixels de resolução
e lente com abertura f1.8. E a de telefoto, também com 12 megapixels, agora vem com um sensor mais rápido, com abertura de f2.0. A nova adição é uma câmera ultra-wide de 12 megapixels, com abertura de f2.4, voltada para efeito de profundidade, que é aquele efeito bem famoso e divertido de brincar, que simula as câmeras de olho de peixe. Mesmo tendo menos resolução que a maioria dos smartphones concorrentes, o iPhone 11 Pro ele obtém resultados superiores devido a uma combinação de hardware e software, que ainda inclui o Smart HDR. E é interessante notar uma evolução bem significativa nessa função, que de inteligente, convenhamos, não tinha quase nada. Se nos iPhones 10S e 10S Max esse recurso deixava as fotografias um tanto apagadas, sem controle de luz e de sombra, no iPhone 11 Pro o efeito preserva os elementos que realmente importam, sem deixar a imagem com aspecto artificial. Tudo está mais equilibrado. Minha única ressalva é que o iPhone 11 Pro ainda precisa melhorar em fotos tiradas contra a luz, porque o fundo sempre fica muito iluminado e apaga, por assim dizer, o rosto da pessoa ou objeto que está na cena principal. As lentes principal e teleobjetiva no iPhone 11 Pro, elas têm respectivamente 1 e 2 vezes de zoom óptico. É bem pouco se a gente comparar ao Huawei P30 Pro e seu zoom óptico de 5 vezes, ou celulares mais recentes da Oppo, que possuem zoom de até 10 vezes. No sensor ultra-wide é ainda menor, são apenas 0.5 vezes de zoom. Não que você vai usar um super zoom no iPhone, mas é bem nítida a perda de qualidade ao você fazer uma aproximação maior do que a lente teleobjetiva oferece. A câmera frontal também ganhou melhorias bem bacanas. O sensor, que até então era de 7 megapixels, saltou para 12 e a abertura é de f2.2. Com a possibilidade de você gravar agora em 4K e até 60 quadros por segundo. Ela também agora tem um campo de visão ligeiramente maior, que permite aí fotografias com ângulo ampliado até nas selfies. Já para vídeos, não tem muito o que falar. Os iPhones 11 Pro e 11 Pro Max são os melhores smartphones para gravação. Assim como na câmera frontal, também é possível usar as câmeras traseiras para filmar em 4K a 60 fps. Com exceção da lente ultra-wide, os demais sensores possuem o melhor sistema de estabilização ótica já colocado em um smartphone, que raramente deixa a imagem trêmula. Vale a gente destacar também que o aplicativo de câmera como um todo passou por algumas mudanças. Você pode agora alterar a proporção da imagem para widescreen, que é aquele formato 16:9, também para o formato quadrado ou no formato tradicional de 4:3. Filtros podem ser adicionados antes de você tirar uma foto ou iniciar uma gravação. Para gravar um vídeo mais rapidamente, você agora só precisa abrir o aplicativo da câmera e tocar no botão de obturador, segurar o botão e deslizar para a direita para poder travar no modo filmagem. Mas calma que o modo Burst, que é aquele que tira várias fotos em sequência, ainda está aqui. É só você tocar e arrastar com o botão para a esquerda. O modo retrato, que aplica o efeito de desfoque ao fundo, agora pode ser usado em pratos de comida ou com animais, como cães e gatos. Tem até um modo de câmera lenta para selfies na câmera frontal, que a Apple apelidou de Slowfies. Mas o que eu mais fiquei ansioso para testar no iPhone 11 Pro foi o tão aguardado modo noite. Sim, a Apple ela chegou bem atrasada nesse quesito, principalmente depois que o Night Sight do Google deixou os rivais comendo poeira. Agora, nos iPhones 11 Pro e 11 Pro Max, eu posso afirmar que a gente tem um novo vencedor, viu? Em especial porque, ao contrário dos outros smartphones, o modo noite no iPhone 11 ele não tem o objetivo de transformar a noite em dia, mas sim clarear a cena em ambientes com muito pouca luz. Um diferencial do modo noite no iPhone 11 Pro é que ele é ativado automaticamente e não aparece como uma opção separada de fotografia. Toda vez que o celular perceber que não tem muita luz no local, vai ser exibido um ícone no canto superior esquerdo. E é nesse ícone que você controla a velocidade do obturador, que também é detectada de forma automática pelo iPhone. Ela varia entre 1 e 30 segundos, dependendo do nível de escuridão. Quanto mais tempo e mais estável estiver o smartphone, mais tempo o obturador ele fica ligado e, por consequência, melhor vai ser o resultado final daquela foto tirada no escuro.
Dá até para colocar o iPhone em um tripé e fazer fotos incríveis do céu estrelado. Mas tudo tem um mas, e no caso do modo noite, você não vai conseguir usá-lo na lente ultra-wide. O que é compreensível, uma vez que é a única sem estabilização ótica, que é um recurso que ajuda a reduzir os ruídos em fotos tiradas com longa exposição. O iPhone 11 Pro é um aparelho topo de linha, mas que ainda cobra caro por tudo que ele oferece. Tem uma notícia boa aí, quer dizer, se é que a gente pode chamar de boa. Os modelos desse ano, eles estão mais baratos no Brasil em comparação com os iPhones 10S e 10S Max de 2018. No entanto, os preços ainda não são nada convidativos, começando em R$ 6.699 para o iPhone 11 Pro de 64 GB de espaço e podendo chegar a até R$ 9.599 para o iPhone 11 Pro Max com 512 GB. Não apenas o preço é um fator determinante caso você esteja pensando em adquirir um dos modelos Pro. Na real, sendo bem sincero com você, eu não digo que esse é um iPhone Pro de fato. Tem melhorias excelentes, como a adição de uma terceira câmera, e acho que a gente pode parar por aqui, né? 4, 5 câmeras não é tão necessário. Um sistema operacional mais bonito e eficiente, e uma bateria maior, que pode ter deixado os aparelhos aí mais pesados, mas por mais bateria, eu acho super válida a troca. Então, mesmo que você tenha um iPhone 10S, talvez valha a pena pensar em fazer o upgrade só levando em consideração esses dois fatores, câmera e bateria. Só que para um aparelho realmente Pro, eu esperava mudanças bem mais significativas. Algo parecido com o que aconteceu quando a Apple lançou o iPad Pro, que ainda é um iPad, pode ser usado como um iPad, mas vem com uma tonelada de recursos que podem substituir tranquilamente um notebook. Em todo caso, o iPhone 11 Pro é um dos melhores smartphones topo de linha lançados agora em 2019. E daí é aquela coisa, eu não vou dizer para você gastar milhares de reais em um smartphone, a não ser que você queira mesmo tirar o escorpião do bolso. Senão, acredito que a maioria das pessoas, principalmente aquelas que já usam o iOS, elas devem ficar bem satisfeitas com o iPhone 11 normal, que tem boa parte das funções do modelo Pro, só que por um preço menor. Não que menor signifique mais acessível. E você, tem alguma dúvida que a gente não comentou aqui no nosso review do iPhone 11 Pro ou do 11 Pro Max? Conta aqui pra mim nos comentários. Até a próxima, gente. Beijo, tchau!